Olá, meu nome é Pedro Noel Merizio e estamos aqui para fazer um resumo da live de segunda-feira, dia 27/7, onde começamos a falar sobre a psicossomática, né? Então, o que é a psicossomática? Então, vamos fazer um resumo. Então, o termo psicossomática se refere, né, a um termo grego que é psique, mente, e soma, corpo. Então, doença psicossomática é aquela que nasce na mente e se manifesta então no corpo. Da doença psicossomática, o que nós entendemos então? Que o que aparece no corpo não seria a doença. O que aparece no corpo é o sintoma. A real doença, ela está então no inconsciente. Nesse inconsciente, que então tem uma dor psíquica, ela tem algum problema, algo que tem que ser tratado, que tem que ser olhado. Então, essa doença psicossomática é a manifestação, é uma forma de linguagem do corpo, de dizer que algo não está bem. Só para contextualizar, a medicina que nós conhecemos hoje como medicina moderna, ou medicina ocidental, ela se inicia, né, da forma como nós conhecemos, com Hipócrates, né, que é o pai da medicina moderna. Então, Hipócrates ele tinha um conceito de que se você tem, né, uma dor, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar essa dor, eu vou te dar uma pequena dose de veneno. Nós vamos silenciar esse sintoma por um tempo, tá? Silenciado esse sintoma, eu quero que você vá então e entre em contato com a sua alma e com o seu espírito, né? Vá tratar isso, né? Na sua alma e no seu espírito. Porque quando você estiver bem, nós vamos tirar esse veneno e nós vamos então entrar em contato com essa dor. Então, a proposta de Hipócrates para a medicina seria mais ou menos isso, de não silenciar, não calar o sintoma, e sim, né, amenizar, né, deixar ele silenciado por um tempo, porque depois ele programava um desmame. Vamos tirar essa pequena dose de veneno, né, que serviu para silenciar esse sintoma, e agora que você já entrou em contato com a sua alma e com o seu espírito, que já está melhor, vamos agora entrar em contato então com a doença, né, com o real motivo. E aí, ressignificando isso, entendendo isso, você fica livre então dessa doença. Esse conceito hipocrático, né, foi muito interessante e é a base da psicossomática. Depois de Hipócrates vem Galeno. Galeno também era um médico e um brilhante anatomicista na época. E um detalhe, na época não poderia, né, violar o corpo humano, então não era feito em cadáveres, como é feito hoje, né? A anatomia, o estudo do corpo humano, era feito em símios, né? Era feito em macacos. Então, muitas coisas do que a anatomia conhecia naquela época era referente à imaginação, à semelhança, né? Então, que eles encontravam nos sistemas, né, do macaco, porque era o que eles poderiam então dissecar. Mas Galeno, né, ficou muito conhecido por causa da sua medicina alopática, que era mais ou menos assim: se você tem uma dor, tome um analgésico; se você tem uma febre, um antitérmico. Então ele desenvolveu, né, essa técnica então de calar o sintoma, de não entrar em contato com o real motivo da doença, e sim uma medicação para tudo aquilo que você sente. A nossa medicina evoluiu, né, para essa medicina galênica, hoje conhecida como medicina alopática, né, ou medicina acadêmica. Então, essa medicina, ela tem um remédio para tudo, né? Então, qualquer motivo que você procurar, né, ela é focada na doença, então ela vai te dar um remédio para silenciar aquele sintoma. Então, não estou dizendo, criticando aqui a medicina, pelo contrário, né, essa forma de ver a medicina, né, dessa forma alopática, é uma forma que a gente então está vendo historicamente, que é um conceito desenvolvido por Galeno, diferente da medicina hipocrática, que era proposto por Hipócrates. E a medicina, ela não aparece na civilização ocidental assim, né, como um estalar de dedos de Hipócrates. Na verdade, ela tinha um contato, né, ela já vinha conversando com vários saberes.
Então, Hipócrates pega e descreve os temperamentos, então os 4 temperamentos. Muita gente conhece: sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Esses temperamentos ele já tem, né, uma visão anterior, que é da medicina chinesa, da medicina, né, oriental, onde já falava em fogo, terra, água, ar, bile amarela, bile negra, né, são 7 elementos, citei 6, não lembro qual que eu deixei para trás, mas assim, ele faz uma transcrição disso, uma interpretação disso para nossa para nossa fala aqui ocidental. E é interessante analisar também tempos mais remotos, né, tempos mais pré-históricos, vamos dizer, da medicina, onde quem curavam, né, eram os xamãs, eram os feiticeiros, eram os bruxos, através de rituais, danças, né, e às vezes até algumas ervas psicoativas. O registro mais antigo que se tem de medicina é o papiro de Ebers, né? É um papiro egípcio, né, que foi encontrado, que fala sobre técnicas de medicina e receita de muitos remédios. Inclusive, uma prática dos egípcios, que era o templo dos sonhos, onde a pessoa ia para esse templo para dormir, né? Então era colocado nesse estado de sono, né, ou de transe, onde ele recebia então alguns passes, tinha algumas falas, né? Então como se fosse algumas falas mágicas onde a pessoa se curaria. Então é muito parecido com o que a gente vê hoje em hipnose. Coloca-se a pessoa num transe, né, onde conversa-se com o consciente e o inconsciente para ressignificar muita coisa. Então, isso era uma prática dos caldeus, os egípcios absorveram como templo dos sonhos, e os gregos também tinham o templo dos sonhos, que absorveram dessa cultura egípcia. Então, tinha essa mesma prática de se entrar nesse transe para que então pudesse tratar de alguns males. Então, essa é a evolução até chegar nos dias de hoje, onde a nossa medicina, infelizmente, grande parte, ela é orientada para a doença. Não enxergamos o ser humano como um todo, e sim como partes, né? Então, hoje nós temos especialista para tudo. Então, tudo que nós sentimos no nosso corpo, nós precisamos saber, mas é da especialidade deste médico. Então, ele é orientado para aquele ponto, para aquela especialidade. Então, sendo assim, né, ele vai te receitar um remédio, ele vai te receitar, né, uma droga que você vai comprar numa drogaria, e essa droga, então, ela vai fazer a supressão daquela dor ou o tratamento daquele momento. E na visão hipocrática da medicina, o ser humano deveria ser olhado como um todo. Hipócrates orientava os seus, né, discípulos, né, candidatos a serem médicos, né, a perguntarem, fazer uma anamnese. Anamnese do grego significa pequena história. Então, gravar essa história, né, vamos dizer, registrar essa história, né, em forma de anamnese, né, perguntando para o cliente, né, o paciente, né, aonde você mora, né, que tipo de água que você bebe, que tipo de alimento que você come, né, existe saneamento onde você está? Então, todas essas perguntas faziam parte da anamnese de Hipócrates, né, se era uma região montanhosa, se era região de colina. Então, ele procurava entender sobre como a pessoa vivia para então decifrar, escutar a doença e poder então medicar essa pessoa ou outra forma de terapia então para que ela ficasse bem. Então o que nós vamos falar hoje sobre a psicossomática é isso, fazer essa divisão, esse entendimento, o que é sintoma e o que é doença. Para a psicanálise, né, Freud foi um grande precursor da psicossomática, e sem falar a palavra psicossomática nenhuma vez em seus relatos, mas a psicossomática traz esse entendimento do inconsciente, né, produzir efeitos no nosso consciente. Então, hoje nós já admitimos e comprovamos que a nossa vida ela é mais mental, né? Ela é mais inconsciente do que consciente. Então, o inconsciente está o tempo todo definindo o que faremos, para onde vamos, o que achamos, né?
E dessa forma, então, o inconsciente também traz alguns registros de traumas que podem aflorar, que podem vir numa forma de neurose. Então, Freud descreveu em 1894 as neuroses clássicas, que seriam a histérica, a fóbica e a obsessiva. Então, a neurose histérica é aquela que manifestamos no corpo, né? Hoje é conhecida como neurose de conversão. Então, digamos que você está tendo uma crise de fibromialgia, você está tendo crises de enxaqueca, dor de cabeça, né? Bursite, né? Ou então uma tendinite. O que está acontecendo? O seu corpo está tentando falar alguma coisa, só que ele está falando isso no corpo. Então, esse adoecer do corpo, para Freud, é uma neurose histérica. A neurose fóbica é em algum momento, em alguma situação que foi muito estressante ou de um mal-estar muito grande, você procura um objeto e condensa a sua, né, energia psíquica daquela cena. Vamos supor que alguém tenha medo de caveira, né? Alguém tenha medo de esqueleto. Pode ser que tenha tido uma cena, né? Uma situação, né? Onde teve um desagrado, né? Onde teve um incômodo muito grande e ele então fixou, né? Condensou a toda aquela cena no objeto. E toda vez então que ele vê uma caveira, toda vez que ele vê osso ou algo do tipo, ele se sinta muito mal, ao ponto de não querer ver, de não entrar em contato, como se fosse uma coisa fóbica. Nesse caso, então, condensou-se a cena no objeto. Quando ele vê o objeto, ele olha e ele fala: eu não gosto disso, eu não quero nem ver, tira isso daqui. Por quê? Porque traz uma lembrança. Então, a fobia seria uma lembrança daquela situação ruim. Tá? Em hipnoterapia, é o que a gente tem visto isso muito frequentemente. Quando fazemos a regressão à causa para tratar a fobia, nos deparamos com uma cena fóbica, com uma cena, né, onde ele condensou em algum momento, né, o mal-estar da cena no objeto. Quando ele condensa esse mal-estar no objeto, né, quando ele tem o contato novamente com o objeto, o que vem é a lembrança da cena, por isso que é o mal-estar, por isso então a fobia. E no caso, a última neurose, então, seria a obsessiva. Então, aquelas pessoas que têm obsessão, vamos supor, por arrumação. Se não estiver tudo alinhado, tudo arrumado, né, ele não consegue nem continuar a gravação desse vídeo. Então, por que isso? Porque ele tem uma obsessão. É como se o mundo interno dele tivesse todo bagunçado e ele precisasse dar uma aparente ordem externamente para acalmar internamente. Ele precisa usar essa energia de alguma forma. E a obsessão seria mais ou menos isso. Estamos explicando em termos bem, né, simplistas, mas assim, para a gente poder entender o que Freud quis dizer, que é a dor interna que a gente deixa transparecer na neurose. Então, o que Hipócrates falou de entrar em contato com a nossa alma e com o nosso espírito, tratar isso, né, para poder retirar aquele veneno, aquele remédio que estava calando o sintoma, é isso, entrar em contato com essa dor, entender, ressignificar, para que a gente possa ficar livre, tanto do remédio, como do médico, como do analista, como do terapeuta. Então, a psicossomática seria basicamente isso, né? Tentar entender qual é o motivo, qual é a fala que está por trás, então, dessa doença. Um fisiologista russo que escreveu o livro A Linguagem... esqueci o nome do livro agora. Não vou lembrar. Mas ele fala sobre, né, quando a boca cala, todos os órgãos falam, né? Então, quando a boca cala, todos os seus membros, né, os seus órgãos, o seu corpo vai falar. Então, existe um problema, mas eu vou guardar isso, né? Então, existe uma ideia que eu não quero aceitar e eu fico lá tensionando que eu não quero. E Freud fala uma coisa interessante para a gente olhar para a fala, para a gente olhar para a língua, porque a língua carrega uma sabedoria, né? Então, aquelas pessoas que têm pescoço duro, então
a cerviz, né, dura. Então, o que acontece? Eu não me curvo diante dessa ideia. Geralmente, você vai sentir uma dor na coluna. Essa coluna é um órgão que fala muito, conversa muito, que ela está ligada a 400 músculos e 500 tendões, se não me engano. E essa coluna, na altura da cervical, vai falar sobre um tipo de dor, que é essa de aceitar, não aceitar uma ideia contrária à minha, né? Na região da torácica, tá? As vértebras na região da torácica, dor localizada nas costas. Sabe quando parece que estamos carregando um peso do mundo? Então, essa dor está me dizendo justamente sobre isso. Estou carregando um peso mais do que eu aguento. E na região da lombar, né? Região da lombar está doendo, está incomodando. Geralmente ela indica que são problemas de saúde, são problemas sexuais e problemas financeiros. Então, vai então concentrar a dor ali no final da lombar, perto dessa região, né, sacroiliaal. Então, seria uma forma que o seu corpo está te comunicando, falando, né? Ah, mas todo mundo funciona assim? De 90 a 95% vai funcionar. Agora, o mais importante é entender o que você entende, né? Ler o seu inconsciente a partir dele e interpretar. Ah, porque para todo mundo vai ser isso? Não, não é para todo mundo. Como se você for fazer a dissecação de cada pessoa, pode ser que veias que eu tenho de um lado, você tenha do outro, umas que estejam mais situadas em uma região, em outra pessoa de outro. Cada um tem a sua fisiologia, cada um vai ter também o seu inconsciente, a forma de entender. Mas em geral, como diria então Jung, né, o nosso inconsciente individual é formado pelo inconsciente coletivo. E nesse inconsciente coletivo nós aprendemos muitas coisas e que para a maioria vai ter esse significado. Por isso que então a psicossomática, lendo, né, através do que cada órgão quer dizer, consegue chegar a essas conclusões. Então é muito interessante começar a ouvir, né, a sua doença e o que ela quer dizer, e não somente silenciar, calar ela, né, com uma medicação ou com um entorpecente, né, e não entrar em contato com a sua real dor psíquica. Tá? Então, basicamente isso é a psicossomática, isso é um resumo do que foi a live. Nós continuaremos falando sobre psicossomática, vamos aprofundar um pouco mais, vamos falar sobre a doença como uma linguagem do corpo, nós vamos ver formas então de redimir essas doenças, para que então possamos ficar livres, tanto dos remédios, como dos terapeutas, como dos médicos, e poder levar uma vida muito mais leve, de qualidade, e como o seu corpo então foi programado para ter. Espero que tenha sido um bom resumo. Então, quem ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, comente aqui se tem alguma doença que você gostaria de saber em especial, se existe algum tema em especial que você gostaria de saber, e sigo então ao vivo no Instagram toda segunda-feira, 6h01 da manhã, e depois esse resumo gravado que ele vem ao ar a partir da terça-feira. Tá? Sempre temos uma tarefa que é postada ao final da live, está lá no Instagram da Reestruturare, então curta o perfil também da Reestruturare, siga lá, Reestruturare _oficial no Instagram, e a tarefa então que foi dado a eles, corre lá no Instagram para ver, né? Então temos 3 tarefas que estão nos comentários do post da live Segunda Chance, que falamos então sobre psicossomática. Então um abraço, obrigado por estarem aqui. Sigam então os nossos perfis nas redes sociais, acompanhem, façam perguntas, né? E estamos aqui até a próxima terça-feira. Até mais.